abordar de novo um assunto contigo, voltar naquela questão política, o Lucas, porque assim, eu vi muita coisa acontecer ao longo do processo e depois do processo, se é que existe o depois do processo, porque os processos continuam, a cada dia vai voltar a assumir, vai cair, vai fazer. É. Você participou muito, efetivamente, de várias lives, né, acompanhando, enfim, queria que você falasse a tua visão do antes e o depois da eleição e principalmente do movimento que o Levin faz até hoje dentro das redes sociais, com a sua militância. Como é que você enxerga esse momento? Eu acho que antes de tudo acontecer, assim, nas eleições, o Levin ele foi muito inteligente da forma que ele agiu. Assim, ele conseguiu realmente atingir um público que a chapa atual, que é a da presidência, não consegue, que é o povo. O povo. O povo, quem atingiu foi o Levin. No sentido de, porra, o cara lá do Maranhão é Levin. Você abre uma live do Vasco naquela época, era Levin. Ah, roubou. Beleza. Pode até ser que tenha tido alguma coisa, mas o grosso era gente, eram pessoas. Tanto é que vários canais apoiadores do Levin crescem muito durante esse acontecimento aí das eleições. Então, a postura do Levin pra mim, cara, ele tava fazendo o papel dele. Estratégia. Se ele joga pra bravata, se ele fala pra cá, se ele fala pra lá, irmão, é a estratégia dele. E ele conseguiu o público assim. Ele conseguiu o público assim. Eu falo pras pessoas também, e pouca gente... Pô, Pedro, você tá maluco? Se o Levin concorre na eleição do outro dia lá, que foi online, híbrida, o Levin ganha. Mas ele não, ele diz o contrário. Ele acha que ele perderia. Ele não perderia. Mas ele É. e o Léo Gonçalves, que é o coordenador da campanha dele, eles acham que perderiam porque os dois se uniriam. Brant e o Salgado contra eles. Só que não uniu, né? Sim, mas aí também não teve a terceira opção. Né? A questão é essa, não uniu. E outra, no dia das eleições, eu tava lá em São Januário, você também Não, chegou aí? Não. Eu tava nas eleições, quando o Levin já tava com uma margem grande e quando os caras começaram a falar assim, Final da tarde, início da noite. falaram assim, vai dar ruim. E eu registro, tá tudo no meu Twitter. Salgado e Brant, além de outras lideranças da Sempre Vasco e da Mais Vasco, Se juntar. conversando, porque eles já perceberam que, independentemente do que acontecesse, porque assim, uma coisa é a gente discutir como foi feita. Porque a forma como foi feita ali, da noite pro dia, de tendo que correr, e aí 6 horas da manhã já tinha carro de som do Levin lá em São Januário, e ele conseguindo eliminar a carta na mão. Isso a gente pode discutir. Que ali, pra mim, eu acho que você acaba desequilibrando as coisas. Até a própria chapa do Campelo, que teve que, beleza, não iria ganhar, mas que teve que se voltar em prol da organização da eleição, ao invés de fazer a campanha de fato, entendeu? Isso é uma coisa. Agora, o que o Levin ia ganhar com uma certa vantagem, ali naquele dia ali, é fato. A questão é que na híbrida, pra mim, poderia acontecer sim, a união do Salgado e do Brant. Mas, a todo momento, o Levin abriu mão de disputar. Eu acho que mesmo se ele fosse pra perder, disputasse, entendeu? Disputasse. Então, o movimento que ele faz hoje, apesar de ser um movimento que conta com o apoio de muita gente, na minha opinião, o que ele faz ainda hoje, a cada derrota, prejudica o clube. Porque você divide a torcida, porque você acaba fazendo as pessoas tomarem outro rumo de isso aí, diretoria golpista, não sei o que, blá blá blá, e isso atinge diretamente o ambiente do Vasco da Gama. Que é até uma pergunta que eu fiz pra ele no dia que ele fez uma live, que ele do lado do Romário, não sei se você lembra, Isso. que eu falo pra ele, que ele tava falando, vou trazer o Balotelli, vou trazer não sei o que, 5 bilhões. Falei, Levin, o Vasco tá a ponto de cair pra segunda divisão. Você não acha que esse tipo de declaração acaba prejudicando o ambiente do clube? E foi o que o Castan fez depois. A entrevista do Castan. Que o Castan fala assim, peraí, gente, eu tô aqui 3 meses sem receber salário. Tem um cara dizendo que vai trazer o Balotelli. Que clube que eu tô? Então, assim, essa movimentação pra mim, dele, teria que ser, vou fincar minha bandeira aqui, porque na próxima eleição eu vou vir, eu vou aparecer, só que, cara, eu tenho que medir minhas ações. Eu tenho que medir minhas ações pra eu não prejudicar o que a gente quer maior, o Vasco da Gama. Então, assim, quando ele continua fazendo campanha, depois de ter perdido a eleição, porque ele perdeu. Ele perdeu na urna porque não disputou, e ele perdeu judicialmente. É fato. Não tem reviravolta, Fábio. Não volta mais. Eu falei isso várias vezes. Não volta mais. Não interessa o que te falem, não interessa o que as pessoas... Não volta mais. E o último julgamento agora, que foi 3-0, 3-0, 3-0, mostrou isso claramente. Não volta mais.
Se reorganiza. Quer ajudar o Vasco? Que eu sempre falo, não só do Leven, mas... eu sou Vasco pra caramba. Mas eu sou só Vasco se eu tiver no poder? O que a Leila fez no Palmeiras? Agora vai ser candidata única. Não tem nem disputa. Era o sonho dele, né? Não tem nem disputa. Por quê? Porque a Leila, antes de querer ser presidente, ela sempre quis, mas antes dela pensar em chegar ao poder, ela falou assim, eu vou ajudar o Palmeiras. Eu acho que o Leven não tem o dinheiro da Leila. Óbvio que não. Mas o Leven tem condições de talvez ajudar o Vasco como o Vascaíno ilustre. Mas o Salgado aceitaria essa ajuda? Olha, eu acho que hoje não. Por tudo que aconteceu. Mas se a estratégia do Leven fosse, beleza, eu perdi. No começo lá, eu perdi. Salgado, vamos sentar aqui, cara, conversar. E eu acho que o Leven já tentou fazer isso. Só que eu não consigo ver transparência no sentido de eu quero ajudar o Vasco, entendeu? Tipo assim, olha galera, aqui ó, pro Salgado e o Salgado não tá aceitando, entendeu? Então isso me incomoda. Assim como o próprio Brandt faz isso também. Uhum. Assim como o Salgado faria se ele não fosse o presidente. Então é o que eu sempre falo. Nesse ninho aí, meu amigo, não tem nenhum passarinho bonzinho. Mas tem certas posturas que ajudam o clube e certas posturas que não ajudam o clube. Continuar falando de eleição. Em outubro, quase novembro de 2021, Fábio. Com o Vasco correndo risco de não subir para a Série A, não vai levar ninguém a nada. Você acha que se o Vasco não subir, eles comemoram? Eu disse no meu canal já, Fábio, algumas vezes, que parecia que a cada derrota do Vasco na Série B, que eles estavam enchendo o pulmão, não vou falar do Leven especificamente, mas os apoiadores, Sim. enchendo o pulmão para falar assim, ó, eu avisei. Parece que torcer pro Vasco é menos prazeroso do que ter razão. E isso eu falei no meu canal. Porque a cada derrota, como eu falei, eu fui no Charla Podcast, que é muito conhecido, eu falei assim, o Vasco sobe. O Vasco sobe. A gente tem condições, o Vasco sobe. Antes do Campeonato Brasileiro começar, ninguém falava nada disso. Quem falava que o Vasco não ia subir? Não. Quem falava? Eu, inclusive, achava que o Vasco tinha, como time, nadar de braçada nessa Série B. E o Botafogo, para mim, não subiria. E o torcedor do Botafogo sabe disso. Ele olhava o time que é feio do Botafogo, Lógico. mas deu liga, Lógico. organizou e engatou uma sequência de vitórias que nós nunca tivemos. Sim. Que era o Vasco para ter. Exato. E assim, vai falar de planejamento? Que planejamento? Que eles demitem o Chamusca, contratam o Ederson Moreira, que ninguém acreditava. Claro. Ninguém acreditava. Então, naquele momento ali, eu falei, o Vasco sobe. Sim. A cada derrota do Vasco, vinham me cobrir. E aí, Pedro? O Vasco não subia? Você não falou? Não ia ser mole? Falei, cara, qualquer pessoa que analisa futebol, viu o elenco do Vasco e falava assim, esse elenco vai, pelo menos, ali entre os 4 ele vai conseguir ficar. E aí parece que a todo momento era isso. Eu avisei. Tá vendo aí, Pedro? Aí eles falam que eu apoio a diretoria. Eu falei assim, gente, Você passa pano. Passa né? pano. Essa frase eu leio muito. Você passa pano, Pedro. Pra diretoria golpista, eu falo assim, gente, de verdade, falei pra eles. Geralmente eu silencio, né? Sim. Falei, porque eles xingam. É. Eu falei assim, cara, parece que tu não é Vasco, pô. Tu tá comemorando que o teu time tá perdendo. Você tem noção do que você tá fazendo? Você tá comemorando que o teu time tá perdendo. Então, essa sensação eu tenho.